Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Ronald falando. Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo que nós temos visto. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre a configuração de roteadores. A gente sabe que hoje o acesso à internet através de Wi-Fi é comumente muito utilizado. A gente utiliza bastante esse formato, seja através de um notebook, através de um tablet, de um smartphone. São inúmeras as possibilidades. Só que, por um lado, uma coisa que a gente precisa entender e compreender é que o acesso à internet pelo Wi-Fi, apesar de ser muito mais simples, muito mais fácil a gente ter esse acesso, por outro lado, tem a situação da segurança, que a gente precisa tomar cuidados redobrados quando a gente está utilizando o acesso à internet via Wi-Fi. Eu me refiro a isso porque, para a gente pensar um pouquinho em algumas possibilidades, a gente poderia entender, por exemplo, dentro de uma empresa, se lá só tivesse o acesso cabeado, somente o acesso por cabos de rede, para uma pessoa conseguir ganhar o acesso e fazer uma invasão ali naquela rede, o cara teria que conectar um notebook, ou ter acesso físico até dentro da empresa e lá ele fazer a invasão, burlar alguma coisa que ele queira fazer. Só que no caso, quando a gente utiliza o acesso Wi-Fi, não. O cara poderia, por exemplo, parar de carro em frente à empresa e lá ele conseguir, ou ele pelo menos tentar esse acesso. É isso que eu me refiro. Ele não precisa estar fisicamente dentro do local. Ele pode estar próximo e tentando fazer aquele processo de invasão. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidados redobrados. Você, tenho certeza que sabe, existem inúmeros programas, aplicativos que a gente pode colocar no smartphone, por exemplo, e insistentemente a gente utiliza alguns formatos para tentar ganhar esse acesso e quebrar, no caso, a senha, e a gente conseguir acessar via Wi-Fi. Algumas configurações que a gente pode fazer, eu vou abrir aqui o navegador de internet. Existe, você colocar lá na pesquisa, você pode digitar emulador, tá bom? De TP-Link, que é uma marca de roteadores bem conhecidas, emulador TP-Link. Existe de outras também, da D-Link, da Linksys e etc. Mas eu prefiro trabalhar com esse daqui da D-Link, emulador TP-Link. Ele vai te dar o resultado lá, basicamente é esse primeiro aqui mesmo, emuladores da TP-Link. O que seriam esses emuladores? Seria para a gente simular a configuração de um roteador pelo browser, pelo navegador de internet. Você pode utilizar o Chrome, o Firefox, o Safari, o Opera, seja qual navegador você quiser, e a gente vai fazer algumas configurações aqui. E como é simulação, você pode mexer à vontade, não vai dar nenhum problema, dar nenhum defeito, que você não está configurando da sua casa. Você está configurando um online aí, fake, digamos assim, tá bom? Então, quando a gente abre lá os emuladores da TP-Link, aparecem vários modelos, tá? Dentre esses vários modelos aqui, dentre essas várias possibilidades, a gente vai dar uma olhadinha em alguns deles à medida que o tempo nos permitir. Primeiro eu ia começar com esse modelozinho aqui, tá bom? O TL-WR740N, tá? A gente vai dar uma olhadinha em algumas configurações dele. Não necessariamente a gente vai ter todas as possibilidades de configuração nele. Mais à frente a gente vai ver um outro um pouco mais moderno, que vai ter outras possibilidades aí de configuração. Basicamente aqui ele nos dá o dispositivo, que é o 740N, a versão do hardware dele, tá? Do mais antigo para a versão de hardware mais novo dele, e a versão da firmware, que seria o software, o programa que roda dentro dele. Eu vou escolher esse em português para facilitar a nossa utilização, tá bom? Então você dá um clique lá e ele vai abrir a configuração do roteador. Essa configuração do roteador ela é idêntica mesmo à de um aparelho que, lógico, se fosse um TL-WR740N da TP-Link. A gente vai dar uma olhadinha nas principais configurações que a gente tem aqui disponível, tá bom? As configurações elas ficam aqui ao lado esquerdo, tá bom? Nesse painel aqui central
seriam o local onde que a gente faz as configurações, e no canto da direita a gente tem a ajuda, tá bom? Repetindo, no canto da esquerda são as opções que a gente deve alterar, o painel central é onde que de fato a gente faz as configurações, e à direita a gente tem uma ajuda, que com certeza em muitos casos aí eles são bastante úteis. O primeiro detalhe que a gente precisa observar é o que? É o endereço IP desse roteador. Esse endereço IP, que é esse aqui que eu deixei marcado para você, você consegue ver na traseira, tá? Na parte de baixo do seu roteador. Se você pegar o seu roteador na sua casa e virar ele ao contrário, na parte de baixo vai vir lá. Então, geralmente é 192.168.0.1, ou às vezes é 192.168.1.1. Aí vai depender do fabricante, não tem necessariamente um padrão, mas essa cola do IP que você deve acessar para a configuração, você vai ver nesse local. Aí basicamente, vamos supor aqui que eu estivesse acessando na minha casa ali, fosse esse modelo aqui, fosse esse IP, perdão, 192.168.0.1. Aí basicamente você viria aqui no navegador e iria digitar 192.168.0.1 e logo em seguida dá Enter. Aí iria te pedir o usuário e senha e iria acessar a tela de configuração, que é essa daqui que a gente está vendo, no caso dessa marca, desse modelo, tá bom? Eu recomendo fortemente que você não faça essa configuração na sua casa, que você use esses emuladores aqui, que você pode usar à vontade, alterar, mexer, e não tem problema nenhum, tá bom? Esse aqui seria o lugar ideal para a gente realizar os testes. Beleza, acessei a tela de configuração do roteador. Vamos ver algumas possibilidades aqui. Um primeiro lugar que eu queria ver com vocês seria aqui em ferramentas do sistema. Seria essa última opção aqui do lado esquerdo, ferramentas do sistema. Quando você clica, ele abre e tem algumas possibilidades aqui, a gente vai dar analisada em alguma delas. A primeira que eu queria ver com vocês seria essa opção aqui, ó, usuário e senha. Um detalhe importante é que não necessariamente essas opções vão vir exatamente na mesma ordem. Então, às vezes, num outro roteador de um outro fabricante, ele pode vir numa outra posição. Não tem problema. O detalhe é você saber o que você está procurando, tá? Isso que é importante. Eu vou estar disponibilizando para vocês um material em slides que vai ser bem útil na parte ali textual, para você estar lendo ele e analisando em conjunto com esse vídeo. Eu não recomendo você assistir só o vídeo ou ver só os slides. Eu recomendo você analisar e estudar os dois juntos. Mas vamos lá, usuário e senha. Por padrão, a maioria dos roteadores ele utiliza o nome do usuário admin, e a senha padrão dele também é admin. Então, o nome do usuário é admin, senha padrão admin, admin de administrador. Comumente a maioria deles utiliza esse, tá? Como é que eu vou saber o usuário e senha padrão do meu roteador? Nessa parte de baixo, nessa etiqueta que eu falei para você, que se encontra debaixo do seu roteador. Então, se você der uma olhadinha lá na etiquetazinha, você vai ver lá, o meu é admin, só que a senha é JB5342926. Pronto, então essa aí é a tua senha padrão. Ponto final. Tá? Cada um tem um usuário e senha padrão, mas muitos deles ainda utilizam o usuário admin e a senha admin, que é uma falha de segurança gravíssima. Isso daí é deixar o usuário e senha padrão. Então, basicamente, nesse caso aqui, o que a gente faria? Digitaria o usuário admin, vamos supor que fosse esse, tá? A senha padrão admin também. E aqui embaixo você colocaria, você pode trocar o nome de usuário, tá? Você pode botar um outro usuário, suporte, Fernando, um outro nome que você quiser lá colocar, Aslan, ou sei lá o nome que você quiser colocar, tá bom? Então você digitaria lá o nome de usuário. Vamos supor que fosse também admin, só que na senha, não vou colocar admin, que fica muito fácil. Aí você colocaria uma nova senha. Você pensa lá numa senha, colocaria lá, tá? Pensa numa senha que você julgasse complexa, coloca lá essa senha e pronto, você teria um novo usuário, uma nova senha. Então não ficaria mais o seu usuário admin e a senha admin. Aí poderia ser o usuário admin e a senha, uma outra senha maluca aí que você quisesse colocar.
Esse seria, e logo em seguida a gente clica em salvar, óbvio, né? Esse detalhe é importante porque a gente seria uma primeira camada de proteção que a gente tem no nosso roteador. Então nunca deixa o usuário e senha padrão. Usuário admin, senha admin. Você troca, coloca um outro aí que você quiser. Alguns não permitem trocar o nome do usuário. Esse daqui permite. Se permitir, melhor ainda. Aí você bota um outro nome maluco aí qualquer. Bota uma coisa qualquer, toalha. Pô, mas nome de usuário, toalha, o usuário é meu, eu boto o nome que eu quiser. Então você bota o nome que você quiser ali no usuário e a senha, bota uma outra senha que você quiser também. Tranquilo até aí? Então tá bom. Então vimos aí o nosso primeiro item aí de segurança, que seria a gente alterar o usuário e senha padrão, que geralmente é admin, usuário, senha admin. Você troca por um outro usuário e uma outra senha para complicar a vida aí do meliante, do possível invasor. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Outro detalhe para a gente dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem do lado esquerdo também a opção relógio. Tá? Isso aqui é importante para a gente manter o horário do sistema quando ele pega ali a senha quando ele pega ali a data e hora pela rede, pela internet, a gente manter ele atualizado. Basicamente aqui você iria alterar o fuso horário, existem vários aqui, no nosso caso Brasília, tá? O horário de Brasília, e aqui talvez vocês devam lembrar, a gente vai colocar o servidor NTP, importante você anotar isso aí em algum lugar, pool.ntp.br, é daqui que os servidores de data e hora são pegos aqui no Brasil. Tá? Então a gente sabe, por exemplo, tem as operadoras de telefonia aí, Claro, Vivo, a Oi, a TIM. A gente, por exemplo, sabe que quando coloca lá para pegar data e hora automática, ele pega. Então é desse local que são fornecidos e distribuídos aqui no nosso país a data e a hora correta. Tá? Horário de verão nesse momento a gente não utiliza mais, então você pode deixar desativado e depois você clicaria aqui em obter, ele iria atualizar a data e a hora. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, vimos aqui do lado esquerdo então usuário e senha e a opção relógio. Outra opção importante que a gente tem aqui do lado esquerdo é a opção restaurar sistema. Tá? Quando a gente clica aqui nessa opção restaurar sistema, se você clicar em restaurar, ele vai fazer o quê? Vai voltar às configurações de fábrica. Ou seja, quando você compra ou quando você contrata o serviço de uma operadora de telefonia, de uma operadora, e você recebe ali as configurações do seu roteador, ele vai vir com o nome de uma rede, ele vai vir com uma senha padrão, etc. Ele vai vir com diversas configurações que você pode futuramente alterar, igual a gente está simulando aqui nesse momento através desse site. Então o que acontece? Você faz essas configurações, etc. Quando você quiser voltar às configurações originais de fábrica, você vem nesse lugar aqui e dá um clique. Tá bom? Outra possibilidade, eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem, o que? Na parte traseira do roteador tem um botãozinho reset. Então você pega lá, geralmente um clips, abre ele lá e coloca lá nesse orifício, nesse pequeno buraquinho lá, e ele vai fazer o que? O reset, aí vai voltar às configurações de fábrica. Até com uma caneta também, você pega uma caneta Bic lá, coloca, segura um pouquinho e ele vai voltar às configurações de fábrica também, ao estado original. Tá bom? Outro detalhe importante aqui, que a gente tem do lado esquerdo, seria referente à nossa configuração Wi-Fi, tá? Do Wi-Fi, que seria a nossa conexão aí via wireless. Então aqui em wireless, do lado esquerdo, tá? A gente dá um clique, ele vai exibir algumas possibilidades. Essas daqui são bastante importantes aí pra gente. Então vamos lá. O primeiro seria o que? O nome da nossa rede, que é o nosso SSID, tá? Esse nomezinho aqui também é chamado de SSID, tá bom? Então pode ser o nome da rede wireless ou o SSID. Então eu poderia colocar aqui, sei lá, rede, vamos colocar aqui, sei lá, rede da escola, tudo junto, separado. Aí você pode escolher, tá? O nome aí, o formato que você quiser colocar, tá? Rede da minha casa, escritório
do meu pai. Aí você coloca o nome da rede que você quiser colocar referente a essa utilização, tá? Bastante importante aí. Então vamos supor que mais à frente a gente peça aí numa questão, qual o local onde você altera o nome da sua rede Wi-Fi? É nesse local, nessa posição, para você fazer a troca aí do SSID, tá bom? Então você trocou o nome da rede, vai lá embaixo, clica em salvar, pronto, trocou o nome da rede, era um nome, agora passou a ter outro nome diferente, tá ok? Continuando, do lado esquerdo ainda, a gente tem a opção segurança, extremamente importante também. Então vamos lá, na opção de segurança, a gente tem aqui algumas possibilidades de configuração. A gente está falando desse modelo aqui de roteador. Então a gente tem algumas possibilidades aqui de configuração. Dentre elas, a gente tem aqui a criptografia utilizando o app, a gente tem utilizando WPA/WPA2, ou a gente tem também a possibilidade mais abaixo de utilizar WPA PSK WPA2. Nesse nosso caso, a gente vai utilizar esse daqui. Sempre guarda isso aí com você, anota em algum lugar, guarda isso daí. Lembre-se disso, a gente tem que utilizar preferencialmente esse daqui, o WPA2. Por que não utilizar o app? Porque o app é um tipo de criptografia muito mais frágil. Então você consegue facilmente com o programa quebrar esse tipo aqui de criptografia. Então você coloca lá e deixa sempre esse daqui, ó, WPA2. Procura esse nomezinho aqui, WPA2, que é o tipo de criptografia ideal aí para a gente utilizar. E aqui na criptografia, no algoritmo que a gente vai utilizar para esse modelo ali de criptografia, você coloca esse aqui, ó, o AES, tá bom? Então guarda esses dois nomezinhos aí, o WPA2 com o suporte aí para o AES, que é um protocolo mais forte aí na sua estrutura. Aqui você colocaria uma senha. A gente sabe que senha sempre utilizar senhas fortes. Quando a gente fala utilizar senha forte, é você não utilizar senhas naquele formato simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 8. Essa é a minha senha. Muito, muito simples, muito fácil. Uma data de nascimento ou apenas uma palavra. O detalhe é o quê? Vai colocar uma palavra, escreve uma palavra lá, mas no início da palavra bota uma arroba. No final bota um ponto de interrogação e acrescenta um número lá, 20, 20, 70. Tá? Inventa uma senha maluca mais ou menos nesse formato. Coloca lá caracteres maiúsculos, coloca caracteres em minúsculo, caracteres especiais, ou seja, complique o máximo possível a vida aí do cidadão que vai tentar fazer esse tipo de invasão, tá bom? Então, repetindo aí, aqui do lado esquerdo, vimos em segurança utilizar a criptografia WPA2 e utilizar com suporte ao AES. E também vimos para colocar o que? Senhas fortes, utilizar sempre senhas complexas, para a gente tornar mais difícil possível aí, a vida do cidadão. Tá ok? Outra possibilidade que a gente tem é fazer a filtragem por MAC. Isso aqui eu vou estar trabalhando um pouquinho mais com vocês no outro vídeo, até porque é um pouquinho mais avançado esse tipo de configuração, mas a gente também vai dar uma olhadinha mais à frente sobre isso, que seria a gente trabalhar com a filtragem por MAC, que seria basicamente a gente cadastrar os dispositivos que vão ter autorização, ou seja, seria basicamente aquela ideia. Vamos supor que a rede da minha casa fosse lá, a rede da casa do Ronald, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é muito fácil essa daí. Tá mesmo fácil se eu definir que somente aqueles aparelhos cadastrados vão acessar, mesmo que a pessoa saiba o nome da minha rede e saiba a minha senha, ele não vai conseguir acessar, porque eu cadastrei o MAC address do meu aparelho, tá? Do meu dispositivo. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí, utilizando essa possibilidade num outro vídeo. E a gente vai tratar também nesse vídeo posterior, no vídeo seguinte, a gente vai tratar também
da configuração ali do WPS, que é uma outra falha de segurança bem grave que ocorre. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido isso daí. Caso você tenha alguma dúvida, dá uma pausa no vídeo, ou volta um pouquinho, dá uma analisada lá, leia o material. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, e a gente no nosso próximo encontro aí a gente continua o nosso conteúdo, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.